Bom, pessoal, primeiramente, aquele abraço para você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal e eu quero comentar sobre um assunto que estão me perguntando muito. É fácil encontrar alguém pelo CPF? É mesmo possível encontrar alguém pelo CPF? É legal, né? Não tem nenhuma lei que proíbe você encontrar alguém pelo CPF? Pois é, vamos com calma aí, com o andor, porque o santo é de barro e o bagulho é louco, né? Bom, gente, eu trabalho na área da investigação particular há muitos e muitos anos. E, evidentemente, a gente trabalha entre vários setores com o de localização, com a busca, com a procura de pessoas. E localizar alguém por um documento é o meio mais comum, prático, fácil e rápido hoje, com a implantação da internet. No passado, isso não era muito fácil de ser feito, embora tinha-se análise de dados, mas ainda era um pouco mais complexo as coisas, tá? Então, o que eu quero te dizer é que existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, usar de um banco de dados para passar informações aleatórias é assim, é muito arriscado. Então, por isso, as empresas que são as gestoras desses bancos de dados, ela exige que outra empresa contrate o serviço dela. Empresa essa ligada ao mundo dos negócios, para analisar pessoas. Até aí está tudo bem, está tudo resolvido. O problema não é você saber sobre o dado, é o que vai fazer com essa informação. Ali pode estar nascendo o crime, né? Então, a utilização de um banco de dados, de uma linha de crédito para análise de crédito, não é crime, não. E eu vou explicar para você por quê. Quando você vai fazer uma compra, aquisição de um bem, contratar um serviço, coisas dessa natureza, você precisa do CPF, concorda? Então, esse é o maior documento que o brasileiro tem. É o melhor deles. Então, o documento no mundo dos negócios chama-se CPF. O que é o CPF? É o cadastro de pessoas físicas no banco de dados da Receita Federal. Então, toda transação comercial utiliza esse documento. E quando você faz uma declaração de imposto de renda, mais uma vez, é com esse documento que você insere seus dados. E também tem outra coisa, quando você abre uma conta bancária, quando você faz a transferência, a compra, a aquisição de um bem, móveis, por exemplo, quando você vai fazer a transferência de um veículo, né? Você precisa do seu CPF. Quando você vai fazer o registro de um imóvel, você precisa do CPF. Quando você vai fazer a locação de uma casa, você precisa do CPF. Então, você percebe, é o documento mais importante. Então, no mundo dos negócios, o documento mais importante, sem sombra de dúvida, é o CPF. E quando você vai fazer essa compra, ou pelo menos a crédito, né, você tem que atualizar os seus dados. E é esse banco de dados que é oferecido ao mercado para análise de crédito. Então, ele é permitido porque a própria pessoa, ela que insere, ela que passa aqueles dados e ela que permite que as pessoas, que as empresas utilizem desse banco de dados para atestar a veracidade das suas informações, de suas declarações. Então, não tem nada contra. Ainda assim, evidentemente, se você pegar um dado de alguém e for lá matar ela, não é o dado que você pegou, o problema é isso. É o que você fez, é a consequência do que você fez. Aquele que te passou os dados, passou um dado legal. Aquele que usou os dados, que usou os dados de forma indevida, né? Então, a utilização dos dados, a maneira incorreta de utilizar os fins indevidos é o que vai caracterizar um crime. E, por outro lado, se você buscasse esses dados de forma ilegal, como os hackers, por exemplo, que invadissem computadores, que invadissem sistemas, que grampeassem linhas telefônicas, ou tivesse aquisição dessas informações de uma forma indevida, aí não. Aí nós estávamos falando de um crime, e é um crime sério, né? Então, quero dizer para você que não tem problema nenhum nisso daí. E a outra coisa, quando a pessoa não quer ser incomodada, ela não pode utilizar. Então, aí, aquele CPF vai ter uma informação da data da criação, porque eu nunca vi ninguém atualizando os dados na Receita Federal com o CPF. Raras vezes fazem isso, porque o cara tem os dados dele, ele mantém, não tem nada que exige isso. A menos, claro, na declaração de imposto de renda. E aí,
boa parte dos brasileiros ainda não ganha o suficiente para estar declarando o imposto de renda. A obrigatoriedade de declaração do imposto de renda é para aqueles que têm MEI, microempresa, ou são parte societária de empresas de pequeno e médio porte. Essas pessoas têm por obrigação de declarar imposto de renda. Outra pessoa que é obrigada a declarar imposto de renda é aquela que ganha acima do teto básico, né? Então, existe um teto para declaração de isento. Se você ganha em carteira aquilo ali, você tem aqueles bens, aí você é obrigado a declarar. Ou se você comprou um carro, você isso e aquilo, você vai ter que declarar ou como isento quanto ganhou durante o ano, e aí se vai pagar imposto ou não. Então, a declaração de imposto de renda, existe aí a necessidade de uma atualização de dados. E nessa atualização de dados do imposto de renda, ninguém tem acesso, a menos, claro, somente o governo. Os dados de acesso que se tem são do mercado de uma forma geral, tá? Então, se a pessoa foi fazer um crediário numa loja de departamentos, foi comprar um carro numa financeira, ela foi fazer um contrato de locação, aquisição de um imóvel, transferência de um veículo, aqueles dados, quando ela inseriu aqueles dados numa ficha proposta lá na financeira, ela ali deu o aval que podia ser contestada, ela podia ser checada, ela podia ser confrontado aqueles dados, analisados, para ver se eram dados verdadeiros ou não. E são esses dados que nós utilizamos. Então, para responder a sua pergunta de uma forma muito simples, muito rápida, é sim legal e é sim possível encontrar alguém que tenha movimentado o seu CPF e essa pessoa, claro, tem um banco de dados mais atualizado. Por exemplo, quando você vai habilitar uma linha telefônica, ela é habilitada no seu CPF. E naquele momento da habilitação do seu CPF, a operadora utiliza o quê? Os dados atuais que você passa, certo? Normalmente você já tem várias outras linhas, então são aqueles dados que são inseridos ali. Quando você muda, aí você diz, olha, eu quero passar para outro endereço. Então, as pessoas conseguem localizar você pelo CPF, você pelo seu telefone, conseguem localizar você pelo seu carro, conseguem localizar você pelo registro de imóveis, conseguem localizar você pela conta de água, pela conta de luz, pela conta de gás, quando tem uma fornecedora de gás. Então, essas informações nos bancos de dados são, sim, possíveis de encontrar qualquer pessoa. Tem aqueles que, como eu disse, que não atualizam, porque não movimentam, então essas pessoas ficam às margens desse mercado e aí nós temos dificuldade sim para encontrar. Encontramos essas pessoas de modo presencial. Aí é uma outra história, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, se você precisa de localizar alguém, porque comprou um veículo e de repente parcelou e a pessoa ficou de te dar o recibo e depois ela não deu e você não conseguiu mais entrar em contato com essa pessoa, muito provavelmente nós vamos conseguir os dados atuais dela, telefone, endereço, etc. E aí vai uma dica. Quando você contrata uma empresa para trazer os dados, ela vai trazer esses dados. Se eles não são atualizados, não é culpa dela. O que você tem que fazer? Você, por exemplo, aquele endereço que tem lá, às vezes o telefone não funciona, mas o endereço ainda é o mesmo. No Brasil, pré-paga, a pessoa é pré-paga, é descartável. Então, a pessoa não pagou, ela joga fora aquele chip e compra outro na banca de revista e vai dando segmento à vida. Então, se de repente aquele telefone não funciona mais, você tem como comprovar se o endereço é o atual. Como você faz? Manda uma carta registrada para aquele endereço, manda um telegrama, manda, enfim, alguma comunicação de forma registrada, e você vai receber o retorno se aquela pessoa receber aquela informação. É um meio aí, tá bom? Bom, de qualquer forma, se você precisar localizar alguém para regularização do seu automóvel, nós fazemos a regularização disso, ou melhor, nós fazemos a localização, encontramos pessoas pelo CPF, nós localizamos pessoas pelo CPF em todo o país. Para isso, basta você nos passar o CPF dela, o número do CPF, e nós vamos retornar com as seguintes informações: telefone, endereço,
e o nome da mãe dessa pessoa. Se você precisar mais de informações, nós também temos, você só precisa nos dizer por que precisa dessas informações. Porque, em resumo, você vai precisar de informações para localizar. E as informações para localização é o telefone, o endereço e a cidade. E nós passamos o nome da mãe por causa de conveniência. Às vezes a pessoa, o telefone está ali desativado, ela não tem mais aquele número. Você pode mandar uma comunicação para aquele endereço em nome da mãe, em nome daquela pessoa, e eu acredito que você vai ter o retorno. Então, meu telefone é 98711-8556 e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa falar com a gente. Então, agora você já sabe. Localizar alguém pelo CPF funciona. Localizar alguém, encontrar alguém pelo CPF é legal. Nós fazemos essa localização, é segura, tá? E nós cobramos uma taxa. É uma taxa que você pode pagar, tá? Então, normalmente nós cobramos R$ 85 para localizar alguém pelo CPF. Isso nós estamos falando do dia 9 de maio de 2022. Obviamente, se você vier falar comigo ano que vem, ou daqui a 6 meses, você consulta os preços atuais, porque esses preços podem ser mudados. Então, na data 9 de maio de 2022, o valor é R$ 85, que nós já estamos com esse preço há mais de 3 anos. Nós usamos múltiplas plataformas para checar que aquelas informações são realmente atualizadas. Respondido? Então tá, mais uma vez, localizar, encontrar uma pessoa pelo CPF funciona e é possível. Não se esqueça disso. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.